Olá, meu nome é Giovana e irei apresentar um breve resumo do trabalho A Importância dos Cuidados Paliativos para os Pacientes Críticos em Crises Humanitárias, que também tem autoria de Mariana Camiliano e Marina Martins, com orientação de Kátia Polis. Primeiramente, é importante discutir o termo crises humanitárias. São eventos de grande escala, desde conflitos armados até desastres naturais, e inclusive a pandemia por Covid-19, levam a uma situação de emergência diante de seu impacto em segmentos como a saúde e a política, podendo resultar, diante disso, no colapso do sistema de saúde, deslocamento forçado de pessoas e morte. Temos nisso os pacientes críticos, que são aqueles que se encontram em risco iminente de perder a vida ou função de órgão do corpo humano ou então em frágil condição clínica, o que envolverá sofrimento tanto do paciente como de seus familiares. E será sobre esse sofrimento que os cuidados paliativos irão atuar, visando seu alívio em todas as dimensões. Para compreender a importância desse estudo, é necessário ter conhecimento que, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, cerca de 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de assistência humanitária e proteção em 2021, sendo que para 2020 o número calculado antes da pandemia já era elevado, cerca de 168 milhões de pessoas, o que demonstra a necessidade de aperfeiçoamento de conhecimento que permitam um melhor amparo para essas pessoas. O objetivo do trabalho é descrever a importância dos cuidados paliativos na atenção contínua à saúde, ao lado de medidas curativas para pacientes críticos em crises humanitárias. Método. Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de 7 bases de dados: Cambridge, Lilacs, Medline, PubMed, Cielo, Springer Open e The Lancet, utilizando as palavras-chave Palliative Care, Humanitarian Crisis and Critical Illness. A partir do que foi encontrado, então a gente selecionou 11 artigos. Segundo a OMS, em sua definição de 2002, os cuidados paliativos é a assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhora de qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma enfermidade que ameace a vida por meio do alívio do sofrimento, da identificação precoce e tratamento da dor e demais sinais físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Sendo assim, sua aplicação é imprescindível diante de crises humanitárias, a fim de prevenir e aliviar sofrimentos que degradam a qualidade de vida do paciente. Sabe-se, que a dinâmica em situações de crise é distinta da dinâmica em dias usuais. É uma situação estressante que envolve raciocínio e ação rápida por parte do profissional, além da limitação de profissionais e de recursos. Diante disso, é comum priorizar salvar vidas em detrimento da busca pelo alívio do sofrimento do paciente, o que ainda é um reflexo do modelo biomédico na medicina, que ainda hoje persiste quando o cuidado é voltado para a cura, ao invés de ser direcionado para o paciente. Com isso, muitos pacientes críticos que não podem mais se beneficiar de medidas curativas sofrem gravemente antes de morrer por falta de assistência, o que constitui um abandono antiético. Esse quadro evidencia o despreparo dos profissionais no tocante aos cuidados paliativos e ainda mais especificamente quando se trata de crises humanitárias, o que está muito relacionado com a limitação de informações, diretrizes e documentos com recomendações concretas no que tange esse assunto. Dessa forma, sem orientação e treinamento, o profissional acaba atuando no improviso. Por consequência disso, além das repercussões já citadas, o profissional também acaba sofrendo diante de sua insegurança e despreparo para essas situações e por suas escolhas, bem como pode gerar discussão e falta de consenso dentro da equipe. A partir de diretrizes e guias, é possibilitado então o melhor planejamento das medidas que serão realizadas para cada paciente, a depender das necessidades e das particularidades dele e da situação emergencial vivida. Com isso, é permitido que os recursos sejam melhor alocados. Para exemplificar, podemos pensar no Covid-19, que é uma grande pauta atual. Um dos sintomas importantes é a dispneia, que causa grande angústia ao paciente. Muito foi falado sobre o papel da intubação como forma de aliviar esse sintoma, mas também há outras formas de manejar a dispneia, que deveriam ser levadas em conta, como os opioides. Conclusão. Então, evidencia-se a importância do emprego de cuidados paliativos em situações de crise humanitária, não devendo ser ignorado, uma vez que possibilita uma atenção holística e humanizada ao paciente. Para tal, reforça então a necessidade de que o assunto deve ser melhor compreendido e discutido e difundido entre os profissionais de saúde. Ressalta-se que quando utilizamos os escritores cuidados paliativos e crise humanitária em português, a busca não teve resultado, o que poderia indicar uma lacuna nos estudos de cuidados paliativos direcionados para a crise humanitária no país. Bom, essas são as referências utilizadas. Obrigada. Olá, eu sou Lucas Guzmão, estudante de Medicina do 11º período da Universidade Católica de Brasília, e eu serei o responsável por estar apresentando esse trabalho elaborado junto com essa equipe que está na tela no primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico,
o tema do nosso trabalho é a repercussão do exercício resistido na doença renal crônica. Bom, essa apresentação ela é dividida em 6 partes, no qual a primeira parte a gente vai falar sobre a introdução, que a gente vai trazer os conceitos do trabalho. A segunda, a gente vai falar sobre o objetivo, o direcionamento de como que o trabalho foi realizado. O terceiro, a metodologia, como que a pesquisa foi realizada. 4, a gente vai trazer os resultados, a informação da pesquisa em si. 5, a conclusão, que são as considerações finais. E, por último, as referências, os trabalhos utilizados para a confecção dessa apresentação. Bom, com relação à introdução, a gente precisa entender o mecanismo da fisiopatologia da doença renal. E a doença renal, ela é uma doença progressiva e irreversível que acomete os rins. Tá? É importante a gente ter esse conceito. Quando a gente está falando com relação a esse tema também, a ideia do que é o exercício resistido. O exercício resistido é um treinamento com contra-resistência, geralmente realizado com a utilização de pesos. Pacientes, quando submetidos ao exercício resistido, evidenciam melhora nos sistemas respiratórios, cardiovascular, muscular e na qualidade de vida. Uma coisa importante a gente destacar aqui com relação a esse trabalho é que nesse presente trabalho não existe nenhum conflito de interesse. Com relação aos nossos objetivos, direcionamento desse trabalho. Esse trabalho, ele compila dados referentes a exercício resistido, tratamento não farmacológico e qualidade de vida. Com relação à nossa metodologia, como que a pesquisa foi realizada? Bom, essa pesquisa foi feita, um tipo de estudo, trata-se de um estudo de caráter exploratório baseado no método de revisão de literatura com exposição de evidências. Os escritores utilizados foram exercício resistido, or doença renal, or hemodiálise, em inglês e português, pesquisados no MESH. A base de dados utilizada foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: o Lilacs, PubMed e a Cielo. Bom, com relação à inclusão dos trabalhos, foram incluídos 16 trabalhos de um total de 113 selecionados. Bom, foram excluídos desse trabalho os trabalhos que não abordavam as aplicações terapêuticas do exercício resistido e as suas consequências em pacientes com doenças renais crônicas. Os resultados desse trabalho evidenciam que a doença renal crônica, ela traz sim limitações à capacidade funcional do indivíduo, repercutindo negativamente nos sistemas cardiovasculares, endócrinos, osteomioarticulares, respiratórios, muscular, que por fim interferem muito na qualidade de vida desse paciente. E com isso, o exercício resistido, ele demonstrou melhorias como aumento da aptidão psicológica, principalmente aptidão psicológica e física, progressão da força muscular com menor atrofia, redução do estresse oxidativo e do risco cardiovascular, diminuição da pressão arterial, melhora do fluxo pulmonar e aumento, principalmente, na qualidade de vida desse paciente. A conclusão do trabalho foi: o exercício resistido se mostra como uma terapia adjuvante que agrega positivamente no tratamento médico da doença renal crônica avançada. Além disso, o exercício resistido como tratamento não farmacológico na doença renal crônica representa um aliado terapêutico em estágios avançados. Além de todas as repercussões fisiológicas que já foi abordado dentro dessa apresentação, ele contribui para a aptidão psicológica do paciente, refletindo diretamente na melhora da qualidade de vida. Com relação às nossas referências, essas foram as nossas referências. Muito obrigado. Saudações a todos. Meu nome é Luiz Fernando de Souza Andrade, sou acadêmico em Medicina da Universidade Federal de Lavras. E agora eu vou seguir com a apresentação do nosso artigo de revisão com o título Abordagem Paliativa ao Paciente Crítico na Emergência, uma revisão bibliográfica. O grupo é composto por mim, Luiz Fernando de Souza Andrade, Marcelo Rodrigues do Nascimento, Marina Maria de Souza Martins, Maria Gabriela Tirelli de Freitas, todos acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Lavras, e Kátia Polis,
professora, doutora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Bom, o paciente crítico, ele é caracterizado por apresentar situações clínicas com risco de vida e curso de evolução em constante mudança e geralmente muito imprevisível. Então, no que se refere às unidades de emergência, essas dispõem de um alto fluxo de pacientes críticos, caracterizados pela suscetibilidade e sequelas e danos irreversíveis. Então, assim como nas unidades de internação, os cuidados paliativos também devem estar presentes nas unidades de emergência, tendo que, nesse contexto, a abordagem paliativa constitui uma importante ferramenta na efetivação do cuidado, do cuidado integral. Bom, dessa forma, né, o nosso objetivo, e o objetivo deste artigo foi identificar em quais situações a abordagem paliativa pode beneficiar pacientes críticos na emergência. Em relação à nossa metodologia, ela se baseou em uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, da Cielo e PubMed, utilizando-se como descritores paciente crítico, emergência e cuidados paliativos, com levantamento de artigos datados após 2016. Já em relação aos resultados, temos que, da seleção de 23 artigos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão em português e inglês, os dados evidenciaram que acidentes em veículos de transporte tendem, em maior número, a incapacitar o paciente permanentemente. Então, diante disso, a abordagem paliativa ela deve ser iniciada precocemente no serviço de emergência, uma vez que integrando os cuidados paliativos desde cedo, a efetivação do cuidado apropriado e compassivo aos pacientes, especialmente os em estado crítico e que permite uma melhor abordagem das necessidades multidimensionais, cuidado contínuo, coordenado e integral, adaptando-se às circunstâncias do paciente. Geralmente, mesmo no contexto pré-hospitalar, é fundamental promover um sistema de triagem adequado para os pacientes com necessidade de cuidados paliativos. E no ambiente hospitalar, como já foi citado, é muito importante promover a multi e a interdisciplinaridade, bem como a inclusão do paciente e cuidador no plano de cuidado. Então, após essas observações, conclui-se, portanto, que as ações visando o alívio de sintomas e promoção de qualidade de vida, pautada nos princípios da medicina paliativa e sua abordagem multidisciplinar, são imprescindíveis na assistência ao paciente crítico no contexto de emergência, na emergência. Então, aqui estão nossas referências, as referências utilizadas para a elaboração do artigo da apresentação. Então, desde já, agradeço imensamente pela atenção. Olá, meu nome é Vitória Pessoa Nogueira e eu vou apresentar o trabalho intitulado Ações em Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva, um olhar biopsicossocial. Esse trabalho foi feito juntamente com Amanda Caboclo Flor, Joana Angélica Marques Pinheiro, Carolina Araújo Lopes, Tereza Maria Magalhães Moreira, sob a orientação de Vera Lúcia Mendes de Paula Pessoa. Cuidados paliativos por meio do manejo da dor e outros sintomas e do suporte psicológico, biofísico e espiritual oferecem melhor qualidade de vida para pacientes e famílias que enfrentam problemas associados à doença com risco de morte. Assim, os cuidados paliativos, eles podem prevenir e reduzir o sofrimento do doente e do familiar, e também o prolongamento do processo da morte resultante do uso de medidas terapêuticas fúteis ou obstinação terapêutica. A unidade de terapia intensiva é um ambiente com abordagem curativa e alta tecnologia para realizar procedimentos de suporte avançado de vida. Por isso, a coexistência de cuidados paliativos na UTI é um grande desafio.
Apesar do paradoxo entre o perfil assistencial da UTI e a abordagem paliativa, que não necessita de alta tecnologia para sua realização, a implementação dos cuidados paliativos na terapia intensiva pode acontecer concomitante à abordagem curativa, com foco na prevenção e tratamento do sofrimento do paciente e também do seu familiar. O objetivo do trabalho foi analisar as produções científicas relativas às ações dos profissionais de saúde em favor dos cuidados paliativos na terapia intensiva. Então, foi feita uma revisão integrativa realizada em agosto de 2020. Essa revisão contou com as etapas da identificação da pergunta de pesquisa, busca na literatura, categorização dos estudos selecionados, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e síntese do conhecimento. Como critérios de inclusão, estiveram artigos completos disponibilizados na íntegra, publicados em português, inglês e espanhol, sem restrição temporal. Foram excluídos resumos, revisões, dissertações, teses e artigos duplicados. O levantamento bibliográfico foi feito nas bases de dados Lilex, Ibex, Medline e Web of Science. A revisão contou com a amostra final de 11 estudos selecionados e foram observadas ações voltadas para paciente, família e equipe. Essas ações envolviam as temáticas de comunicação, medidas terapêuticas, apoio emocional e espiritual, capacitação profissional, estabelecimento de metas e tomada de decisão compartilhada. De modo geral, os estudos apontavam a existência de algumas lacunas e fragilidades a serem superadas para a implementação qualificada dos cuidados paliativos na UTI. As ações de suporte emocional, de suporte psicológico e espiritual, embora relacionadas com a melhoria dos cuidados paliativos na UTI, eram realizadas menos frequentes se comparada aos cuidados físicos e medidas farmacológicas. Então, essas ações eram realizadas com pouca frequência se comparado a esses cuidados físicos. As atividades que abordavam o prognóstico do paciente, estabelecimento de metas de cuidado e suporte familiar contribuíram para a melhoria e qualidade dos cuidados paliativos na UTI. Como conclusão, a revisão pôde observar que a equipe de saúde encontra dificuldades para a indicação e estabelecimento de cuidados paliativos em sua prática clínica, e ela deve estar apta a atender às necessidades das diferentes dimensões do ser humano, realizando uma assistência integral, garantindo os princípios essenciais dos cuidados paliativos na terapia intensiva. Evidenciou-se na nossa revisão que a importância dos cuidados paliativos e a necessidade de intervenções educativas que visem a qualificação profissional e suporte emocional da equipe que realiza o cuidado ao paciente. Aqui estão as duas referências utilizadas na apresentação. Obrigada. Olá, meu nome é Lisandra Vasconcelos Macedo e vou apresentar o trabalho intitulado de Assistência de Enfermagem ao Paciente com Meningite Bacteriana em Unidade de Terapia Intensiva, orientada pelo professor mestre e doutorando Ney Ronald de Oliveira Paulo. A meningite bacteriana é um processo inflamatório localizado nas meninges, mais precisamente no espaço subaracnoide, e comumente pode decorrer de colonizações orofaríngeas. Seus sinais e sintomas são derivados da elevada pressão intracraniana e, como tríade, possui a cefaleia holocraniana, febre e vômitos a jato. Ela possui um rápido agravamento e, portanto, requer uma assistência de enfermagem mais especializada, levando à internação em unidade de terapia intensiva. Menos de um caso por 100.000 habitantes, podendo acometer, portanto, uma ampla faixa etária de crianças a adultos, principalmente. Mesmo com sua incidência diminuindo ao longo dos anos, sua taxa de letalidade permanece entre 20% a 50% na sua forma mais grave. Em sua patologia, nós temos que a meningite ela decorre devido a um foco infeccioso bacteriano que possui reservatório na nasofaringe e tem como via de transmissão o contato por gotículas ou secreções respiratórias devido ao contato direto com pessoas infectadas e pode atingir o sistema nervoso central através de 3 vias principais. Com a infecção instalada no espaço subaracnoide, o quadro do paciente pode desenvolver sinais e sintomas
em horas e, no mais tardar, em dias. Alguns dos sintomas são febre, prostração, rigidez de nuca, vômitos e vertigem, e sinais mais importantes da meningite são o sinal de Brudzinski, de Kernig, do tripé e o sinal de Lazergne. Algumas complicações que podem acontecer devido à doença são convulsões, coma e óbito. Este podendo ocorrer em até 48 horas após o início dos sintomas na maioria dos casos. Então, como objetivo deste trabalho, nós temos que estruturar a assistência de enfermagem ao paciente com meningite bacteriana internado em unidade de terapia intensiva. Na metodologia, este estudo trata-se de uma revisão narrativa embasada na análise da literatura publicada, na interpretação e análise crítica pessoal dos autores. Então, nos resultados de discussão, foram identificados e definidos 4 principais diagnósticos de enfermagem. O primeiro sendo confusão aguda, com resultado esperado de estado neurológico de consciência, e algumas intervenções de enfermagem seriam iniciar terapias com medicamentos, conforme prescrição médica, para ansiedade ou agitação e aplicar a escala de coma de Glasgow. O segundo diagnóstico seria dor aguda, com resultado esperado de controle da dor, e intervenções de enfermagem para reconhecer a presença da dor e aplicar a escala de dor, a escala de faces, além de administrar analgésicos conforme a necessidade. O terceiro diagnóstico seria mobilidade física prejudicada, com resultado esperado de desempenho de mecânica corporal e intervenções de enfermagem para promover mecânica corporal ou exercício de controle muscular. O último e quarto diagnóstico seria risco de hiperfusão tissular cerebral ineficaz, com resultado esperado de controle de riscos e intervenções de enfermagem para realizar monitoração da PIC, pressão intracraniana, e controlar o uso de medicamentos. Então, nós concluímos que a execução de uma assistência qualificada de enfermagem ao paciente com meningite bacteriana internado em UTI permite a identificação das necessidades deste e o direcionamento das atividades do enfermeiro. Aqui nossas referências utilizadas. Muito obrigada. Olá, eu irei apresentar o trabalho Assistência de Enfermagem ao Neonato Prematuro em Unidade de Terapia Intensiva. Esse trabalho foi produzido por mim, Thaís dos Santos Moreira, com a ajuda de colaboradores e com a orientação do professor Ney Ronald de Oliveira Paula. O bebê prematuro é aquele que nasce antes das 37 semanas de gestação. Eles são divididos em prematuros extremos, em prematuros intermediários e prematuros tardios. Os extremos são aqueles que vêm ao mundo antes das 28 semanas e correm mais riscos de vida do que os bebês que nascem algum tempo depois, pois apresentam um estado de saúde muito frágil. Os intermediários são aqueles que nascem entre 28 e 34 semanas e constituem a maior parte dos prematuros. Por fim, os prematuros tardios nascem entre a 34ª e a 37ª semana de gestação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, bebês prematuros representam de 5 a 18% dos nascidos vivos em 184 países do globo. As complicações de partos prematuros representam a principal causa de mortalidade em crianças até 5 anos. E bebês prematuros, particularmente aqueles nascidos de gestação de menos de 32 semanas, têm maior probabilidade de apresentar problemas visuais e auditivos e paralisia cerebral. O objetivo desse trabalho foi elaborar assistência de enfermagem ao neonato prematuro em unidade de terapia intensiva. Para isso, foi utilizada a metodologia de revisão narrativa, embasada na análise da literatura publicada e na interpretação e análise crítica pessoal do autor. Como resultado, foi elaborado a SAI, a Sistematização de Assistência e Enfermagem para esses neonatos prematuros. O primeiro diagnóstico de enfermagem
foi o padrão respiratório ineficaz. Para esse diagnóstico, espera-se a melhora do padrão respiratório e, como intervenção, o monitoramento respiratório. O segundo DE escolhido foi o risco de infecção. Para esse DE, espera-se o risco de infecção diminuído. E como intervenção de enfermagem, nós temos a avaliação dos locais dos dispositivos invasivos. O terceiro diagnóstico é o risco de integridade da pele prejudicada. Como resultado esperado, tem-se o controle de riscos e, como intervenção, o posicionamento do neonato e cuidados com o catéter. O último DE foi o risco de atraso no desenvolvimento. Como resultado esperado, tem-se a adaptação do recém-nascido e, como intervenções de enfermagem, a avaliação da saúde desse neonato. Concluímos que o conhecimento dos diagnósticos de enfermagem e a implementação da SAI, Sistematização de Assistência à Enfermagem, são de grande importância para o melhor manejo dos cuidados ao neonato prematuro, otimizando a assistência e reduzindo o risco de morte. Aqui estão as referências utilizadas para a produção desse trabalho. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Natália, sou estudante de medicina do 8º semestre da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte e, juntamente com os colegas Maria Vitória e Olavo, fomos orientados pela professora Márcia Andréa Gonçalves, da Faculdade de Estácio de Medicina de Quixadá, cujo trabalho intitulado como Atendimento Emergencial ao Paciente Vítima de Grande Queimadura por Álcool Líquido, uma breve revisão de literatura. Bom, as queimaduras, elas representam um grave problema para a saúde pública, sendo capaz de provocar danos desde a pele até tecidos mais profundos, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras. O número de casos no Brasil supera 1 milhão, e desses 100 mil são atendidos pelo atendimento de emergência. Então, depois dessa pandemia, a gente já percebe um aumento desses casos, visto o uso recomendado do álcool a 70% para a desinfecção de todas as superfícies inertes nos estabelecimentos comerciais, locais de trabalho e nas residências, que possam estar contaminados pelo vírus. O objetivo do artigo de revisão busca sintetizar o manejo clínico inicial ao paciente vítima de queimadura por álcool na unidade de emergência, promovendo a expansão de informações úteis acerca da temática na comunidade científica, principalmente em tempos de pandemia. O estudo foi realizado através de uma revisão de publicações sobre o tema. Foram escolhidos trabalhos publicados no ano de 2015 a 2021, encontrados nas bases de dados bibliográficos como PubMed, Cielo e Revista Brasileira de Queimaduras, utilizando os descritores queimaduras, manejo, unidade de queimados, etanol e pandemias. Bom, é evidente a importância de ter um atendimento multidisciplinar inicial, para que esse paciente ele tenha um bom prognóstico, uma boa anamnese. Para isso, tudo isso deve estar pautado nos conceitos do ATLS. Ao paciente, nós primeiro retiramos roupas, acessórios, joias, próteses, verificamos as vias aéreas, se há alguma obstrução e, se necessário, aspirar esse conteúdo, ventilação, em casos de intubação, apenas quando o paciente já está com a síndrome respiratória aguda, hidratação e manejo de drogas para controle da dor. No caso, seriam os agonistas morfínicos. O prognóstico final dessa queimadura ela vai depender essencialmente do pronto e adequado primeiro atendimento. E, por fim, a expansão do conhecimento acerca dos princípios básicos do atendimento inicial, assim como a identificação do tipo de queimadura e da sua extensão, são elementos fundamentais para a redução das taxas de morbidade e mortalidade do paciente vítima da grande queimadura.
Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida ou esclarecimento, estamos à disposição de vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Alisson Vasconcelos Silva, sou farmacêutico pós-graduando em farmácia clínica e hoje vou participar do primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados a Paciente Crítico. Vou falar hoje sobre a atuação da farmácia clínica em pacientes em cuidados paliativos, uma revisão de literatura. Esse trabalho é composto por mim, o Alisson Vasconcelos Silva, por Andresa Moura, Carolina, Lisandra e Juliana. A farmácia clínica, ela tem como pilar garantir a promoção do uso racional de medicamentos, detectar possíveis interações medicamentosas desse medicamento, principalmente desse paciente que faz muito uso de medicamentos devido à sua condição clínica, e observar possíveis reações adversas. Devido às complexidades desse paciente, a farmácia clínica tem papel importante dentro da equipe multiprofissional. Por quê? Primeiramente, na parte clínica, onde se analisa todas as prescrições desse paciente, olha os exames laboratoriais, e entra em contato com a equipe multiprofissional para ver o melhor para esse paciente, garantindo também que o tratamento farmacológico desse paciente seja garantido, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, tenha um bom internamento, principalmente na questão de dor, e que esse tratamento farmacológico ele seja fornecido adequadamente para esse paciente. O objetivo é realizar uma revisão de literatura sobre a atuação do farmacêutico clínico na unidade de cuidados especializados. O método é realizar uma pesquisa aprofundada sobre a atuação desse farmacêutico clínico ao paciente em cuidados paliativos através de artigos científicos publicados em revistas com limitação de até 10 anos. Ou seja, uma literatura que seja nova, né? Os resultados eles foram analisados, onde se viu que a importância da farmácia clínica no cuidado desse paciente, onde é detectado possíveis interações medicamentosas, onde se vê uma reposição de minerais para esse paciente, onde se tem uma análise profunda dos exames clínicos laboratoriais desse paciente, e um maior cuidado na sua prescrição médica para que evite erros na hora de aplicar a medicação desse paciente, e é garantido também o tratamento integral a nível hospitalar, onde Onde esse paciente ele tem garantido o seu tratamento farmacológico através de antibióticos, medicações para dor, medicações para o conforto desse paciente. E o acompanhamento relacionado à evolução clínica do mesmo, né, do paciente. A conclusão é que, a partir desse trabalho, foi constatada a importância do farmacêutico clínico, tanto na parte medicamentosa, assistencial, como no impacto clínico desse usuário. Essas são as minhas referências, onde eu usei artigos recentes, 2020 e 2021. E muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Sou Wilson, estudante de medicina da Uniceplac, e vim hoje apresentar o presente trabalho ao primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico. Vamos aqui ao sumário do nosso trabalho. Introdução. A síndrome de Takotsubo é uma forma de infarto miocárdio abortado, originalmente devido a um estresse emocional. Estresse emocional esse causado por isolamento social, causado pelo estresse causado por todo esse cenário da pandemia, em que ocorre a liberação de hormônios do estresse, como a adrenalina, a dopamina, e isso causa originalmente essa síndrome. Porém, com Covid-19, que apresenta uma grande resposta inflamatória e atividade procoagulante, esse quadro dessa síndrome tende-se a ficar pior. Aqui está uma imagem da ST após o cateterismo cardíaco, que é onde, de fato, se sabe do diagnóstico de síndrome Takotsubo na maioria dos casos, pois o infarto agudo do miocárdio é a principal hipótese diagnóstica. Objetivos. O presente trabalho tem o objetivo de compilar os dados referentes à apresentação clínica, investigação diagnóstica, manejo e o prognóstico da síndrome de Takotsubo relacionada ao COVID. Metodologia.
é uma revisão de literatura, presente trabalho, e os descritores foram Takotsubo Syndrome and Broken Heart Syndrome or Takotsubo Syndrome and COVID-19 nas bases de dados PubMed e Medline. Foram utilizados os filtros meta-análises, revisões sistemáticas, revisão de literatura, relato de caso, nos idiomas inglês, espanhol e português, de 2014 a 2020. E, como critério de inclusão e exclusão, foram analisados os materiais informativos incompatíveis, artigos duplicados, artigos não disponíveis para acesso e os que não contemplaram a temática proposta no presente trabalho. E foram inclusos, finalmente, 22 materiais. Aqui está um fluxograma da pesquisa que foi realizada e vamos para os resultados. Começando com a apresentação clínica, em que o paciente chega até nós referindo dor torácica, dispneia, palpitações, sudorese e náusea, e como é uma condição cardiológica, uma condição cardíaca, o COVID está muito relacionado, pois 19,7% dos pacientes com COVID apresentam complicações cardíacas. No entanto, poucos casos dessa associação do ST com a COVID-19 foram relatados. A investigação diagnóstica, ela apresenta vários critérios diagnósticos propostos, porém, a clínica Mayo é a que se sobressai. E aqui estão elas, hipocinesia, acinesia ou discinesia transitória do ventrículo esquerdo com ou sem envolvimento apical, ausência de lesão coronariana obstrutiva ou placa rota aguda, nova laceração eletrocardiográfica ou elevação moderada de troponina e ausência de feocromocitoma ou miocardite, pois é um diagnóstico de exclusão, então temos que excluir feocromocitoma, miocardite e infarto agudo do miocárdio, ou até mesmo outras complicações obstrutivas decorrentes de trombos. E vamos lá ao manejo. A síndrome de Takotsubo relacionada ao COVID não apresenta condutas, nem mesmo a síndrome de Takotsubo isolada. Seu tratamento tem que ser de suporte e de prevenção de possíveis complicações nos pacientes graves, levando em consideração as complicações fatais desse paciente, que, nesse caso, 52 dos pacientes que apresentam síndrome de Takotsubo apresentam complicações como insuficiência cardíaca congestiva aguda, edema pulmonar agudo, choque e fibrilação ventricular. E o prognóstico é associado a um prognóstico benigno. A maioria dos casos de síndrome de Takotsubo ocorre sem tratamento e espontaneamente. Cerca de 0 a 10% dos pacientes apresentam recorrência e é recomendado que esses pacientes apresentem um acompanhamento de 3 a 6 meses. Conclusão, portanto, o distanciamento social, o estresse emocional causado, mas as complicações tromboembólicas do COVID-19 tendem a ocasionar a síndrome de Takotsubo e piorar o quadro de pacientes com COVID grave. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado. Olá, eu me chamo Luana Gomes, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará. Eu, juntamente com Ariel Santos, Vera Lúcia, Virna Ribeiro, Yandra Beatriz e Ingrid Micaela, desenvolvemos esse trabalho, essa pesquisa, cuja temática é desfechos terapêuticos em octogenários submetidos ao cateterismo cardíaco. Bom, o cateterismo cardíaco ele vai permitir a definição do tratamento para a doença arterial coronariana. Como a gente sabe, devido ao avanço das tecnologias, à otimização dos hábitos de vida, a expectativa de vida das pessoas vem aumentando ano após ano. E com isso, o número de pacientes acima de 80 anos que precisa de um cateterismo cardíaco também vem aumentando. O objetivo do nosso estudo é descrever os principais desfechos terapêuticos do cateterismo cardíaco nesta parcela da população, ou seja, em pacientes acima de 80 anos. Método. Nosso estudo ele é um estudo
observacional prospectivo, que foi realizado no ano de 2021, com uma amostra de 211 pacientes. Nosso estudo ele foi realizado em um hospital de referência cardiológica na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Como os resultados principais, nós temos 4 desfechos principais, que são 56,4% dos casos, eles obtiveram uma angioplastia coronariana de sucesso, já 4,3% dos casos não obtiveram sucesso nesse procedimento de angioplastia. O terceiro desfecho encontrado foi que a nossa amostra, 37,9% da nossa amostra, fazia algum tipo de conduta clínica, certo? E, por fim, nós temos que 1,4% dos casos, né, tinham indicação para uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Diante de todos os dados expostos, diante da pesquisa que nós fizemos, nós concluímos que esses pacientes eles se beneficiam com a angioplastia coronariana, pois a realização da mesma já proporciona uma melhora na qualidade de vida e apresenta baixa incidência de indicação cirúrgica, sendo apenas 1,6%. Essa foi a referência utilizada para o nosso resumo e muitíssimo obrigada. Olá, meu nome é Luzia, sou enfermeira residente de terapia intensiva com ênfase em geriatria da Faculdade Adventista da Bahia e juntamente com outros 5 colaboradores iremos apresentar esse trabalho para vocês, que tem como tema a percepção dos profissionais de saúde sobre o uso da diretiva antecipada de vontade, uma revisão narrativa. As diretivas antecipadas de vontade, também conhecida como DAV, permitem ao paciente assistência humanizada com sua vontade definida, sem apenas reduzir o paciente à sua dimensão biológica, mas trata-se de documentos que vão prezar pela preservação da vontade do paciente, sendo eles testamento vital e mandato duradouro. Ambos são documentos que o paciente vai produzir em pleno gozo da saúde mental, para utilizar desses documentos em momentos que eles não têm, teoricamente, autonomia para decidir sobre si mesmo. O objetivo desse estudo foi descrever o que a literatura evidencia sobre as percepções dos profissionais de saúde em relação às diretivas antecipadas de vontade. A metodologia. Bom, esse foi um estudo de revisão narrativa, com abordagem qualitativa, a busca online, em 3 bases de dados, Lilacs, Medline e IBCS, e foi encontrado 5 artigos. Nos resultados, foi percebido que o conhecimento e a forma de aplicabilidade sobre a DAV ainda são poucos. Temos poucos artigos que falam sobre conhecimento de profissionais a respeito da DAV, de poucos profissionais que conhecem como aplicar esse instrumento. Mas, no entanto, esses estudos também evidenciaram que os profissionais se fazem desejosos de conhecer mais acerca dessa temática para poder terem autonomia no momento de auxiliar os pacientes que desejam fazer esse documento para no futuro conseguirem preservar o seu desejo. E como conclusão, a gente vê que o conhecimento e a aplicabilidade das diretivas antecipadas de vontade são poucos conhecidas e usadas no mundo, e aqui no Brasil se inclui também, porque a gente encontrou poucos estudos que falavam sobre essa questão do conhecimento e aplicabilidade, fazendo-se necessário, então, mais estudos nessa área, né, para estimular os profissionais a respeito desse assunto, porque se tem mais estudos publicados acerca disso, mais os profissionais vão ter materiais para ler e mais vão poder serem estimulados a
aplicar o conhecimento acerca das diretivas antecipadas de vontade. Olá a todos, somos um grupo de acadêmicos e professores da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora Suprema e vamos apresentar este trabalho sobre o tema Doença Renal Crônica Dialítica em UTI Covid-19. Por definição, a doença renal crônica ocorre quando há uma lesão estrutural dos rins, sendo identificado por um exame de imagem ou a presença anormal de proteína na urina. O prognóstico para a doença renal crônica vai evoluir nas suas categorias quanto maior for a albuminúria. Durante a pandemia do Covid-19, a doença renal se caracterizou pela diminuição da filtração glomerular abaixo de 15 ml por minuto. Neste estudo, feito com achados pós-morte de pacientes com Covid-19, foi identificado a infecção das células tubulares epiteliais. O nosso objetivo foi a atualização da doença renal crônica aguda dialítica em pacientes com Covid-19 em UTI. Nós encontramos, a partir dos booleanos Covid-19, hemodiálise e NURSE, nas bases de dados Cielo, PubMed e Bendenf, 16 artigos, sendo positivados somente no PubMed. Estes artigos tratavam sobre a lesão renal aguda necessitando hemodiálise, o surgimento de máquinas de hemodiálise de filtração de alta eficiência e usada em UTI, sugestões sobre diálise peritoneal como alternativa para pacientes agudizados leve em casa para não se expor às condições de UTI COVID. Falavam também sobre a necessidade da prevenção da Covid-19 devido ao profissional exposto à hemodiálise, em que os pacientes são tratados pelas equipes de nefrologia, demonstrando a importância do uso de EPIs pelos profissionais de saúde. Nós concluímos que ficou evidente a ação direta do Covid-19 no parênquima renal, com a necessidade de hemodiálise em UTI pela equipe de nefrologia. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Essas são nossas referências. Olá, eu me chamo Karina Ellen de Aquino, sou acadêmica de medicina do 7º período da Universidade de Rio Verde, campus Goianésia, e irei apresentar o trabalho titulado Eficácia e Segurança do uso de plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid-19, uma revisão de literatura. A pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, trouxe consigo uma busca mundial para a obtenção de métodos com o intuito de conter os efeitos provocados pela doença, bem como a erradicação do vírus e uma consequente cura. O plasma convalescente vem sendo estudado como estratégia terapêutica para a Covid-19 e consiste em transferir os anticorpos do plasma de um doador já recuperado da doença, sendo considerado um método de imunização passiva. O objetivo deste trabalho foi analisar a eficácia e a segurança do uso do plasma convalescente em pacientes com Covid-19. Na metodologia, realizou-se uma revisão literária qualitativa de natureza integrativa, em 5 estudos selecionados na base de dados PubMed e Cielo, no período compreendido de 2020 a 2021, utilizando as palavras-chave Covid-19, plasma convalescente, relevância, tratamento. Após a análise dos estudos selecionados, evidenciou-se que houve uma redução de 53% na gravidade da doença, dispensando a utilização de UTI. Houve também uma redução de 26% no tempo de internação e uma redução de 35% a 50% na mortalidade. Além disso, os efeitos adversos ocorreram em apenas 4% dos pacientes, não tendo sido relatados efeitos adversos graves relacionados ao uso do plasma. Portanto, concluímos que os estudos forneceram resultados relevantes na terapêutica com o plasma convalescente em casos graves e críticos de Covid-19, reduzindo o tempo de internação, gravidade da doença e mortalidade na maioria dos casos que foram analisados. Além disso, houve baixa incidência de reações adversas graves associadas ao uso do plasma convalescente. Entretanto, ainda não é possível afirmar qual é a real relevância deste tratamento, devido à falta de dados que permitam uma análise estatística fidedigna.
Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Olá, eu me chamo Natália, eu sou aluna do 8º semestre da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, Ceará, e juntamente com os colegas Olavo e Maria Vitória, nós fomos orientados pela professora Márcia Andréa Gonçalves, da Faculdade de Medicina Estácio de Quixadá, cujo trabalho é intitulado como Epidemiologia dos pacientes hospitalizados por traumatismo crânioencefálico no estado do Ceará, no período de 2018 a 2019. Bom, traumatismo crânioencefálico é uma lesão física e funcional causada por uma força externa e tem como principal fator um principal fator na morbidade e na mortalidade dentro do trauma. Com isso, ele traz um elevado número de serviços de urgência, de internações hospitalares e de óbitos. O objetivo desse trabalho é delinear a epidemiologia dos pacientes hospitalizados vítimas de TCE no estado do Ceará. Então, nós fizemos uma pesquisa retrospectiva, descritiva, quantitativa, comparativa de caráter exploratório, nos anos de 2018 a 2019, no estado do Ceará, cujos registros obtidos foram no Departamento Informático do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, em que vimos a morbidade hospitalar e as internações através de dados, de números de óbito, da taxa de mortalidade, de incidência e prevalência do TCE, distribuídos por idade, sexo e raça. Nós vimos que há uma relação de casos de acidente de trânsito com o número de internações por TCE entre 2018 e 2019, em que 23.439 casos de acidente de trânsito se correlacionam a 13.316 internações por TCE, com prevalência no sexo masculino, com 78% nos 2 anos, 78,3% em 2018, 78,5% em 2019, enquanto no sexo feminino foi de aproximadamente 21% em ambos os anos. Tanto no sexo feminino como no sexo masculino, a faixa etária prevalente foi de 20 a 29 anos, demonstrando que os mais acometidos são os adultos jovens. A taxa de mortalidade nesse período por TCE foi 17,94%, enquanto que em 2016 a 2017 foi de 17,18%, evidenciando um aumento nesse requisito, além de uma influência significativa na taxa de mortalidade por acidente de trânsito, que foi de 6,84%. Quanto à classificação racial, houve uma prevalência entre pardos, com variação entre 67% a 75% dos casos. Então, vimos que a maior prevalência de traumatismo crânioencefálico no estado do Ceará, nesse período de 2018 a 2019, é no gênero masculino, jovem, adulto jovem e pardo, com aumento da taxa de mortalidade, uma constância do número de internações e o acidente de trânsito como fator de risco. Ainda que tenhamos uma constância nesse número de internações, esse número ainda é muito alto, configurando, assim, um problema de saúde pública. Essas são as nossas referências, nós agradecemos pela atenção e estamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Olá, meu nome é Carla Franciele de Aquino, eu sou estudante do 7º período de Medicina da Universidade de Rio Verde, campus Goianense. Hoje venho apresentar o trabalho intitulado Estudo Epidemiológico sobre os números de óbitos dos pacientes com Covid-19 na UTI e a sua diferença entre instituições públicas e privadas. O SARS-CoV-2, vírus da Covid-19 responsável pela atual pandemia, causou e causa milhares de óbitos no mundo todo. Neste cenário, estima-se que cerca de 20% dos pacientes com Covid-19 precisam de uma hospitalização, e desses, 5% necessitam de cuidados intensivos, ou seja, um leito de UTI. Ainda, na realidade nacional, a desigualdade social reflete nessa enorme mortalidade. O presente trabalho
tem como objetivo uma análise epidemiológica quantitativa de internações em UTIs públicas e privadas, que evoluíram para óbito em decorrência da Covid-19. Como método, foi analisado o número de internações e óbitos por Covid-19 na unidade de terapia intensiva. E a reunião desses dados foi feita com base no banco de dados do projeto intitulado UTIs Brasileiras. E os dados obtidos foram do período de 1º de março de 2020 a 14 de julho de 2021. Para isso, foram analisados número de internações por Covid-19, a necessidade de transferência para UTI e o número de óbitos na UTI e o seu comparativo entre leitos públicos e privados. Como resultados, obtivemos que 174.010 pessoas foram internadas por Covid-19. Dessas, 68,9%, o que correspondeu a 119.892 pacientes, eles necessitaram de um leito de UTI. Desses pacientes que necessitaram de um leito de UTI, constatou-se que 37,6%, o que corresponde a 45.079 pacientes, eles vieram a óbito no leito da UTI. Ainda observou-se que 53,2%, o que corresponde a 23.982 pacientes que vieram a óbito, estavam internados em um leito de UTI de um hospital público. E, em comparação, 30% desses pacientes que vieram a óbito estavam internados em um leito de UTI privada, o que corresponde a 13.524 pacientes. Sendo assim, diante dos dados, corrobora-se que o fator social possui uma influência nos óbitos, pois mais de 50% deles ocorreram em um leito de UTI público, enquanto que a taxa de óbito por Covid-19 em um leito de UTI privado foi 30%. Obrigada, e aqui estão as referências utilizadas.